Olá, vamos dar início agora à nossa videoaula sobre raciocínio clínico. Eu sou o Wilendel Rocha, sou médico de família, sou preceptor das residências de Medicina de Família e Comunidade da Unimontes e da FUNORTE, professor do curso médico na FUNORTE. Inicialmente conceituando, raciocínio clínico ele pode ser entendido como conjunto dos processos de pensamento pelos quais os profissionais de saúde selecionam, interpretam, analisam e combinam informações com o objetivo de tomar decisões sobre um paciente em uma determinada situação clínica. Esse é o conceito da Associação Médica de Educação da Europa. O raciocínio clínico, ele às vezes a gente simplifica ele e tenta entendê-lo como as etapas, os processos que vão gerar o diagnóstico médico, né? Mas ele é um pouco mais abrangente, né? Então, o raciocínio clínico, ele começa com o planejamento da consulta. Então, a gente tem que pensar e adaptar-se ao local onde o atendimento está sendo realizado. Então, por exemplo, se é na atenção primária, geralmente a gente tem um pouco mais de tempo, tem mais tempo para fazer a anamnese, para coletar as informações. Se é no pronto-socorro, por exemplo, ao contrário, a gente tem menos tempo, lida com condições potencialmente mais graves. A gente tem que focar a nossa coleta de dados de forma diferente nos dados vitais, nos dados ali que vão ameaçar de forma mais rápida a vida do nosso paciente. Então, envolve toda essa etapa de planejamento. A coleta de dados vai ser estruturada de acordo com o local do atendimento, como eu disse, se é ambulatório, se é pronto-socorro. Vai precisar de ter um conhecimento clínico, que é um dos pilares para se fazer o raciocínio clínico, e estabelecer as prioridades de acordo com o local e de acordo com o quadro clínico do próprio paciente. Então a gente pode entender que o raciocínio clínico ele vai estar presente nas três esferas, na esfera do diagnóstico, do tratamento e do prognóstico. E antes de tudo, a gente precisa sempre da etapa do planejamento. A gente precisa planejar a consulta, planejar o ambiente acolhedor de atendimento, planejar a coleta estruturada de dados, como que vai ser, se vai ser um SOAP, por exemplo, que é utilizado na atenção primária, se vai ser uma anamnese mais direcionada, né, para quadros de urgência e emergência no pronto-socorro. Então, o raciocínio clínico ele começa do planejamento e envolve as três áreas de diagnóstico, tratamento e prognóstico do paciente, a continuidade ali daquele atendimento. O Mark Graeber vai dizer que o raciocínio clínico é a habilidade mais importante para se fazer um diagnóstico. O diagnóstico é a mais crítica das habilidades de um médico, à medida que cada médico tem das suas habilidades, o ingrediente mais importante da sua autoimagem profissional. E as finalidades do raciocínio clínico? A gente pode dividi-las em compreender e dar sentido, resolver problemas e responder às questões do paciente e agir de acordo com os protocolos, de acordo com o que vai ser adequado para cada situação clínica do seu paciente. O processo de raciocínio clínico ele envolve a coleta de dados, uma anamnese bem feita, uma história clínica estruturada, a elaboração da lista de problemas, formulação de hipóteses, segmento de scripts que devem estar já mapeados na mente, né, do investigador, no médico do caso, e por último a formulação do diagnóstico. Então, os três pilares do diagnóstico: coleta de dados, conhecimento médico e raciocínio clínico. Então, raciocínio clínico ele vai ser o que vai englobar, né, juntamente com a coleta de dados e com o conhecimento prévio do médico das doenças, das patologias, as habilidades de comunicação, as habilidades de aprendizado que aquele médico desenvolveu ao longo da vida, ele vai conseguir, através desses três pilares,
chegar a um diagnóstico. E fazendo um adendo aqui, a gente fala um pouco sobre a questão da aprendizagem. Então, a gente sabe que o conhecimento médico ele é muito rápido, né, e muito amplo. Então, aprendizado é uma questão que está inerente à nossa prática e precisamos aperfeiçoar a cada dia. E a gente sabe que para a aprendizagem do adulto, andragogia, a gente precisa de motivação, a gente precisa de foco e atenção, a gente precisa refletir sobre o processo de aprendizado em si. A gente tem a questão do aprendizado superficial e do aprendizado profundo, que vai ter algumas técnicas, por exemplo, de retomada, né, do conteúdo estudado. Quanto mais você retoma, a gente vai ver a curva de aprendizado aqui no próximo slide. Quanto mais você rever aquele conteúdo ali, mais você vai fixar. E isso vai te gerar uma carga cognitiva maior e uma memorização maior. Então a gente tem nesse slide aqui a chamada curva do esquecimento de Ebbinghaus, que foi um alemão que fez essa teoria. Então, ele percebe que quando você estuda um determinado conteúdo, você vai aprender ali cerca de 70, 80% daquele estudo. Se você retoma, a gente segue aqui pela curvinha vermelha, aquele conteúdo estudado uma hora depois, sua curva de aprendizado ela cresce, vai seguindo aqui no vermelho. Se você não retomar ela, vai só decaindo. Aí, após um mês ali, você não vai lembrar nem 20% do que você aprendeu. Agora, se você estudou uma hora depois, 24 horas depois você torna a estudar, vai para gráfico em amarelo. A curva de aprendizado melhora mais ainda. E aí, se você segue e sem estudar, vai ter um decaimento grande ali ainda. Em torno de 30, 40% vai ser absorvido. Agora, se você retoma novamente uma semana depois daquilo que você estudou, olha o tanto que já vai ficar retido na sua memória, em torno de 50, 60%. E se você retoma novamente um mês depois, é o ideal, né? Fazer todas essas retomadas. Que é isso, a curva de aprendizado ali vai ficar bem melhor, você vai esquecer muito menos o conteúdo estudado. Então, o alemão Ebbinghaus, ele propôs isso aí. E é o que a gente observa mesmo na prática, no dia a dia. Se você faz essas constantes revisões, maior vai ser o conteúdo fixado na sua memória. Fazendo um adendo ainda, né? A gente começou a falar um pouco. A consulta clínica, né? Ela depende de uma boa relação médico-paciente para que se faça uma coleta satisfatória de dados e faça-se ali sinais, sintomas, um exame clínico bem direcionado, estruturado, exames complementares se necessários, ele vai depender totalmente da relação médico-paciente de forma satisfatória, para que isso gere um resultado satisfatório no final também. Então a gente precisa estar atento em sempre ouvir o paciente, e essa tabelinha aqui é interessante, ela retoma algumas coisas que a gente sabe, né, já aprendeu lá na faculdade, ouviu falar nos primeiros períodos lá na semiologia, que a anamnese é a base mesmo do diagnóstico. Então, esses estudiosos, eles colocam aí em torno de 80% em média. A anamnese é a chave, é o essencial para se fazer o diagnóstico. O exame físico, exames complementares, em torno de 10% em média ali. Anamnese 80%, exame físico em torno de 10% e exame complementar em torno de 10%. São aí as bases do diagnóstico. E isso a gente só vai conseguir através de uma boa escuta, de uma boa relação médico-paciente. E vai gerar uma boa consulta, né? Uma boa coleta de dados, o estabelecimento de um vínculo efetivo, de uma ligação com o paciente, vai gerar uma satisfação tanto do paciente quanto do médico e um bom processo de adesão ao tratamento prescrito. A gente percebe que existe uma linha, né,
que divide o novato do expert. Então, o novato ele precisa coletar muitos dados e mesmo assim, às vezes ele não faz diagnósticos tão precisos, enquanto o expert às vezes coleta menos dados e tem uma precisão de diagnóstico muito mais acurada do que o novato. Então, o expert ele tem mapas mentais já ali no seu cérebro, uma rede neuronal ali bem estabelecida, por ter uma experiência maior, por ter visto o maior número de casos, por ter estudado mais do que o novato. Então, a figura aqui clássica ali da teia de aranha, né? É como se a rede neuronal ali do expert fosse essa teia de aranha complexa, e a do novato uma teia ali ainda em construção. É igual quando a gente começa a dirigir, né? É difícil lembrar todos os processos, mas à medida que você vai evoluindo, vai tornando-se automático e você torna-se o expert no volante. E é importante a gente ver o que não é raciocínio clínico também, né? O que não é raciocínio clínico? Ele não é uma fórmula mágica. Ele, na verdade, é uma habilidade essencial e primordial para se fazer diagnósticos completos e corretos. E precisa dos dois pilares que a gente citou, que é o conhecimento biomédico. Então, precisa mesmo de uma dedicação, de um estudo constante, de um aprofundamento e precisa de uma boa coleta de dados, que vai se dar através de uma boa relação médico-paciente, estabelecendo ali uma boa história clínica e um bom exame físico direcionado. Então, portanto, ele é uma habilidade que pode ser aprendida, praticada e pode ser ensinada também. Então, para a gente entender um pouco como ensinar isso aí, né, a gente precisa entender como os médicos pensam, né? Então, a gente tem um sistema dual, em que coexiste um modelo de pensamento hipotético dedutivo e um modelo que a gente chama de teoria da construção dos scripts da doença. Um modelo hipotético dedutivo ele seria para casos mais simples, é um modelo para casos em que não requer muita análise de dados, e o dos scripts da doença seria para doenças, para casos mais complexos, em que vai requerer uma construção de raciocínio mais elaborada. Então, o sistema 1, que é esse hipotético dedutivo, ele reconhece padrões, enquanto o nosso sistema 2, ele vai reconhecer dentro dos scripts ali opções e caminhos. O sistema 1, ele é rápido, ele é intuitivo, automático e inconsciente, enquanto o sistema 2 ele é lento, analítico, voluntário e consciente. É aquela questão ali, né, do sujeito lá do faroeste, em que ele saca a arma, o sistema 1, e atira. Já o sistema 2 é o sniper, que vai planejar, que vai calcular, vai considerar ali o vento, a distância, vai considerar vários fatores antes de tomar a decisão. Então, diante de um problema clínico do paciente, o nosso cérebro vai processar o padrão. Se for um padrão já reconhecido, ele vai direcionar para o sistema 1. E se for um padrão não reconhecido, ele direciona para o sistema 2. É dessa forma que acontece o raciocínio clínico, a teoria proposta atualmente para como nós médicos, como nós profissionais de saúde pensamos para se fazer um diagnóstico. Então, aqui só para reforçar mais uma vez: problema clínico do paciente, processador de padrões, que é o nosso cérebro. Se é um padrão que ele reconhece, raciocínio intuitivo, que é o sistema hipotético dedutivo, não analítico. Se é um padrão não reconhecido, raciocínio analítico, que é um processo dos scripts das doenças. Então, mais uma vez, o sistema 1 ele é rápido, o 2 é lento. O 1 é automático, o 2 é deliberado. O 1 é praticamente sem esforço, o 2 requer esforço e atenção. O 1 é praticamente inconsciente, enquanto o 2 é consciente. O 1 ele reconhece padrões e o 2 reconhece opções e caminhos.
O um ele tende sempre a considerar a primeira hipótese ali a mais correta e o 2 tende a duvidar e elencar várias hipóteses. O um ele é não analítico, não estatístico, enquanto o 2 é analítico e estatístico. E finalizando, o um ele é sujeito a vieses e interferências pessoais, afetivas, e o 2 é menos sujeito a esses vieses de interferências aí pessoais, afetivas, por exemplo. Aqui para a gente exemplificar. Paciente um: Pedro procura um médico com uma lesão vesicular no lábio inferior há 3 dias. Vamos bater o olho ali, a gente vai pelo sistema um, todo mundo vai lembrar a lesão vesicular associada com aquela imagem ali, herpes simples, sem pestanejar, né? Agora esse outro paciente, paciente 2, a gente bate o olho naquela lesão ali, já fica um pouco na dúvida e vai colher a história clínica, né? No um ali não precisava nem de história clínica, né? Bateu o olho na lesão, já fala-se em herpes simples. Nesse aqui, bateu o olho na lesão, já vai gerar um pouco ali de ter que pensar, refletir, buscar ali nos mapas mentais ali dos nossos cérebros para tentar fazer um diagnóstico. Então, um paciente aqui de 50 anos com lesões há 15 dias, são indolores, secreção apenas serosa, sem comorbidades, sem trauma e relata arranhadura por gato e realiza trabalho em campo em zona rural de São Paulo e apresenta febre persistente. E, diante de tudo isso aí, a gente vai chegar no diagnóstico de esporotricose, mas não é naquele sistema ali rápido, igual foi no de herpes, por ser uma doença um pouco mais rara, digamos assim, do que a herpes, que a gente vê muito no dia a dia. Esporotricose a gente não vê todo dia. Então a gente precisa de parar, pensar para chegar a essa conclusão. Então, basicamente, só para demonstrar aí rapidamente como funcionam esses sistemas de raciocínio. E é importante que a gente entenda as limitações desses sistemas para que a gente reduza a chance de cometer erros diagnósticos. Então, limitações de percepção. Então, aqui para exemplificar, qual dos dois círculos brancos é maior? Então, se a gente olhar rapidamente aqui, parece que o círculo do A é maior. Mas se a gente for traçar as retas ali, a gente percebe que os dois são do mesmo tamanho. Aqui um outro viés de limitação de atenção. A gente olhar rápido aqui, às vezes a gente não vai perceber nada, mas se eu falar para vocês que isso aqui era uma propaganda de fio dental e marcar ali para vocês, vocês vão rapidamente perceber ali que tem uma sujeira no dente do senhor ali do cartaz. Limitações da memória de trabalho. Os estudos hoje eles mostram que a gente consegue trabalhar no máximo 7 informações simultâneas, 7 raciocínios ali ao mesmo tempo. Aí consegue se evocar da nossa memória de trabalho. Então tem uma limitação neurológica e funcional do ser humano. Os viés cognitivos, então raciocínio clínico, né? Para onde ir? Então tem essa célebre ilustração aqui do Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que assim diz, né? A Alice pergunta ao gato, né? Pode me dizer qual caminho eu devo tomar? Aí o gato responde: Isso depende muito do lugar onde você quer ir. A Alice replica: Eu não sei para onde ir, disse Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, replica o gato. Então a gente precisa ter em mente onde quer chegar também. Senão vai cair no viés aí cognitivo e não vamos chegar em lugar nenhum. E como disse o gato ali, qualquer caminho que você tomar vai servir se você não sabe para onde quer chegar no seu destino final. Isso se dá através muito da questão das heurísticas, que são atalhos de pensamento que podem nos induzir a erros. Então, diante de uma situação complexa, às vezes a gente tenta simplificar e pegar esse atalho aí. E às vezes, no primeiro momento, pode até funcionar, mas em alguns casos pode falhar. E o ideal é que a gente
adote para situações complexas o caminho analítico, que é o modelo de script das doenças. A gente sabe que existe uma limitação, né? Um médico bem treinado, ele vai conhecer bem entre 100 a 200 doenças. E a gente estima que existam mais de 12 mil doenças e 200 novas doenças são descobertas em média por ano. Então nunca vamos conseguir ter todo o conhecimento armazenado no nosso HD, no nosso cérebro. Então tem a limitação de conteúdo mesmo, de conteúdo absorvido e gravado na nossa mente. E a gente precisa também parar e refletir quando a gente percebe que a maior parte dos erros ocorrem ao se tratar de doenças comuns. Então, os principais sintomas associados a erros são sintomas comuns e, por serem às vezes inespecíficos, acabam induzindo a erros de raciocínio. Então, tosse, dor torácica, dor abdominal, febre, dispneia, racho cutâneo, dor lombar, são sintomas que muitas vezes vão é, combinar com erros diagnósticos e por serem geralmente sintomas menos específicos, né? Então acaba que abre muito o leque diagnóstico e pode induzir o médico a erro. E algumas doenças e condições também associadas a erros, a insuficiência cardíaca, pielonefrite, câncer, pneumonia, embolia pulmonar, AVC, síndrome coronariana aguda. São condições clínicas aí que a literatura, os estudos colocam que o médico fica mais propenso a cometer algum tipo de erro ao lidar, ao diagnosticar, ao indicar um tratamento. Lembrando que o raciocínio clínico envolve não só o diagnóstico, mas indicação terapêutica e estabelecimento de um prognóstico ali do paciente também. E a razão mais comum para deixar passar um diagnóstico é não pensar nele. Então a gente precisa sempre ter em mente aí que precisamos nos atualizar, nos aperfeiçoar para que evitemos aí o famoso comer mosca, né? Deixar passar, não pensar no diagnóstico. Algumas das questões que vão também nos induzir a erro, o fechamento prematuro, a tendência em aceitar rapidamente uma solução para um problema clínico, encerrando o processo de raciocínio no momento precoce. Um exemplo, paciente hipertenso e tabagista de 42 anos com dor torácica em aperto após esforço físico com o qual não estava acostumado. O médico atendeu constatou que ele não tinha alteração ao exame físico e imediatamente fechou o diagnóstico de dor muscular, sem considerar outras alternativas e prescreveu um anti-inflamatório. E, na verdade, o paciente estava com uma síndrome coronariana aguda, estava com um infarto do miocárdio. Ancoragem é um outro processo que pode acontecer e nos induzir a erro. Ficar preso a características marcantes da apresentação inicial do paciente numa fase precoce do processo diagnóstico. Um exemplo, um homem de 80 anos anticoagulado por FA apresenta anemia ferropriva, fez endoscopia digestiva alta que mostrou gastrite leve. Não foi feita colonoscopia, pois ele tinha feito esse exame há 2 anos sem anormalidades. Foi tratado com sulfato ferroso e pantoprazol, mas continuou com anemia sintomática. Mesmo assim, o médico não reviu sua hipótese diagnóstica de gastrite e não pediu uma nova colonoscopia. Meses depois, o paciente evoluiu com abdômen agudo obstrutivo por um câncer de sigmoide. Disponibilidade seria um outro viés, a disposição a julgar um evento como mais provável se ele for facilmente lembrado. Dessa forma, uma experiência recente e marcante com uma determinada doença pode acabar inflando a probabilidade que ela seja diagnosticada novamente. Esse que é um viés muito interessante, muito comum. Uma mulher de 48 anos com história prévia de enxaqueca apresentou cefaleia intensa de início súbito com exame neurológico normal. O médico prescreveu o tratamento para migrânia. 3 dias depois, ela apresentou uma síncope e uma tomografia mostrou hemorragia subaracnoide aguda. Depois disso, o médico, impressionado, passou por ter deixado passar uma hemorragia subaracnoide, passou a solicitar tomografia para todos os pacientes com cefaleia no pronto-socorro.
Então, é um viés, né? Não existe protocolo que vai mandar solicitar cefaleia se não tiver solicitar tomografia diante de uma cefaleia se não houver sinais de alarme. E aí ele ficou com medo ali e começou a pedir para todo mundo. A gente observa muito isso na prática, às vezes conversando com colegas principalmente menos experientes que estão iniciando a carreira, eles cometem muito esse viés. Por medo, acabam querendo pecar por excesso, sendo que acabam cometendo iatrogenia, nesse sentido aí de pedir exames desnecessários. E dentro do viés de disponibilidade tem aquela famosa máxima também da medicina vem aos pares, né? A lei de Velpo, que diz que uma doença rara nunca aparece sozinha. Você ouve falar dela quando o médico comenta que fazia anos que não viu uma rubéola e nesse mês viu duas. Isso ocorre muitas vezes simplesmente porque o médico tende a prestar mais atenção num diagnóstico logo depois de ter visto um caso diferente do habitual. É como ouvir uma música que você não ouvia há anos e de repente a mesma música está tocando em todo lugar. Isso aí é célebre, né? A gente vê com frequência aí até os professores mais experientes, eles gostam de falar dessa máxima, né? Quando aparece um caso, vem outro logo em seguida. Mas é justamente pelo nossa visão enviesada de veio aquele caso ali difícil, diferente na mente, a gente fica mais predisposto a enxergar aquele mesmo caso de novo, aquela mesma hipótese diagnóstica diante de um paciente com sinais e sintomas semelhantes. Negligência com a taxa base. Esse que é um outro viés, que é uma tendência a ignorar a prevalência verdadeira de uma doença, distorcendo a percepção da probabilidade pré-teste. Doenças raras são vistas como não tão raras e doenças comuns são vistas como não tão comuns. É um outro viés. Em um exemplo, um residente atende uma mulher de 28 anos, de 22 anos com hipertensão grave. Sua primeira hipótese é que a paciente tem um feocromocitoma, embora seja uma causa rara de hipertensão secundária. Após a investigação, constatou que ela tinha hiperaldosteronismo primário, que é a causa mais comum de hipertensão secundária. Viés de confirmação seria a tendência a procurar evidências que confirmam uma impressão diagnóstica inicial, mais do que procurar evidências contrárias a essa impressão. Então, Francis Bacon ele ilustra filosoficamente isso aí. Uma vez adotada uma opinião, o entendimento humano busca tudo à sua volta para concordar com ela e apoiá-la. Mesmo que haja mais evidências em contrário, ele as negligencia ou despreza, ou de algum modo as rejeita ou deixa de lado. De maneira que, com grande e perniciosa predeterminação, a autoridade de suas velhas conclusões permanece inviolada. Há um exemplo de viés de confirmação. Paciente com anemia, reticulócitos quase ausentes, feita hipótese diagnóstica de anemia ferropriva. A radiografia de tórax dele tinha mediastino um pouco alargado. Reticulopenia foi considerado como um dado a favor da hipótese da anemia ferropriva. A radiografia foi ignorada e, no final das contas, o paciente tinha uma aplasia de medula por timoma. Viés do momento diagnóstico. Uma vez que o paciente recebe um rótulo diagnóstico, esse diagnóstico vai ficando cada vez mais forte e mais difícil de questionar. Quantas mais vezes ele é repetido, mesmo estando errado, e é mais forte ainda quando está escrito no prontuário ou quando vem de um especialista. Então, um exemplo: paciente de 69 anos, hipertenso, apresentou síncope durante uma partida de boliche e chegou ao pronto-socorro hipotenso e com hemiparesia esquerda. Melhorou espontaneamente após uma hora, que levou o médico a diagnosticar um acidente isquêmico transitório, AIT. Essa hipótese foi anotada no prontuário. No dia seguinte, ele foi avaliado por um cardiologista e neurologista que concordaram com a hipótese. No final da tarde, esperando pela alta, ele teve um mal súbito e foi a óbito por dissecção aguda de aorta. Então, isso aqui é muito comum em enfermaria, né? Paciente que está internado, às vezes vem com um rótulo diagnóstico inicial lá e às vezes era um médico ali renomado do hospital que fez aquele rótulo diagnóstico, ninguém vai questionar e vai seguindo a linha de raciocínio que foi inicialmente feita e que às vezes não era a correta, né? Era a errada.
Então, é muito comum também em enfermaria, ou às vezes um paciente que já vem de um especialista numa contrarreferência com um diagnóstico lá de certa patologia e que, por ser de um especialista, a gente acaba não questionando. Efeito moldura é um outro efeito de viés, que a maneira como analisamos e interpretamos o caso depende da maneira como as informações nos são apresentadas. Então, exemplo, uma mulher de 18 anos, obesa, foi internada em um hospital psiquiátrico por ansiedade e depressão grave. Na internação, referiu dispneia e foi encaminhada ao pronto-socorro com uma cartinha onde o psiquiatra pediu para afastar a pneumonia. A radiografia foi normal e ela foi reencaminhada ao hospital de origem, mas morreu no caminho por TEP. Então o psiquiatra ele emoldurou o quadro ali e sugeriu uma pneumonia, descartou a pneumonia e aí concluiu-se que estava descartado o que era perigoso, mais grave ali até então pela ideia do psiquiatra e não se atentou para investigar outras possíveis causas. E acabou vindo num desfecho crítico e ruim para o paciente. Então, outro exemplo de efeito moldura vem como é apresentado os sinais e os sintomas. Né? Então, paciente, febre, cefaleia, vômitos, prostração e dor abdominal. O que é que o nosso cérebro vai induzir ali naquele sistema rápido de pensamento? Meningite, encefalite e abscesso cerebral. Agora, os mesmos sintomas apresentados em ordem diferente. Febre, dor abdominal, vômitos, prostração e cefaleia. Vai pensar numa colecistite, na pancreatite, na gastroenterite. Só a forma de passar a história, a ordem ali de elencar os sinais e sintomas e priorizá-los, nos induz a uma forma diferente de raciocinar e de pensar no diagnóstico. Então a gente precisa ficar muito atento a isso aí. E viés afetivo. Influências emocionais podem induzir erros de pensamento, incluindo sentimentos que os médicos têm sobre seus pacientes, seja ele tantos positivos quanto negativos. Questão da referência e contra-referência. Né? Então, se a gente tem uma ligação próxima ali com o paciente, às vezes a gente tende a suavizar o diagnóstico, suavizar as nossas condutas, e contrapartida, se tem uma relação mais negativa, a gente vai tender a querer, de certa forma, punir o paciente, de pensar em diagnósticos mais pesados, condutas mais restritivas, mais punitivas. Então, tem toda essa questão do viés aí, do vínculo com o paciente. Então, falados esses vieses, essas estratégias que podem nos confundir, é importante a gente conhecê-las justamente para evitá-las e estabelecer as estratégias anti-erro. Então, estratégias de pensamento começam com a coleta de dados adequada, um exame clínico completo e estruturado, obviamente direcionado, né, para a realidade do seu paciente, a realidade do contexto em que você está fazendo o atendimento. Reconhecer que existe sempre uma incerteza, manter sempre uma razoável margem de dúvida em relação ao seu diagnóstico. Reconhecer vieses afetivos, ter muita atenção em relação ao seu sentimento com o paciente, a questão que eu acabei de falar da referência e contra-referência. Desacelerar o raciocínio é muito importante, principalmente nos médicos mais experientes, né, que a gente vê que o novato ele precisa de certa forma de estabelecer ali as comunicações neurais dele ali para fazer o diagnóstico, estabelecer novas redes. E o expert ele já tem aquelas redes ali, a gente viu na figura lá da teia de aranha, muito bem estabelecidas e às vezes ele acaba fazendo um raciocínio muito rápido. Então é interessante frear um pouco esse raciocínio e desacelerar e pensar em mais hipóteses diagnósticas. E muito dentro dessa linha, forçar o sistema analítico, forçar o sistema 2. Então, checar racionalmente aquele sistema hipotético dedutivo ali que a gente acaba fazendo automaticamente, de forma ali subjetiva,
A gente tem que, às vezes, tentar tirar aquilo ali do sistema um e passar para o sistema 2, analisando, buscando scripts, opções, caminhos para chegar no diagnóstico correto e do diagnóstico correto implementar o tratamento correto e saber o prognóstico correto do seu paciente também. Então, são estratégias aí que a gente tem como medidas anti-erro. Outra dica importante, por mais simples que pareça o diagnóstico, sempre faça pelo menos 3 hipóteses, 3 diagnósticos diferenciais e preferencialmente em ordem de probabilidade. Sempre vai ter aquele ali que você acha que realmente que é o mais comum, é o mais provável, mas tente elencar mais 2 hipóteses alternativas àquele primordial. Tem algumas heurísticas que podem ser boas, né? Mas sempre tentando aí associar essa heurística com o sistema analítico. Então tem o chamado princípio da navalha de Ockham, que é o princípio da parcimônia, que geralmente fala que a explicação mais simples geralmente é a verdadeira. Então, uma única doença é muito mais provável que várias doenças simultâneas. E em contrapartida a gente tem o postulado de Hickam, que é um contra-argumento. Ele diz que o paciente pode ter quantas doenças ele quiser, principalmente idosos, imunossuprimidos, né? Pacientes podem ter muitas comorbidades. Tem algumas pérolas, que são algumas frases aí criadas no meio médico, e essas frases aqui às vezes podem ser boas também. Mas, igual eu falei, reforço novamente. Sempre analisar pelo sistema analítico ali. Então, a fratura mais comumente perdida é a segunda. Então, nos radiologistas eles costumam falar isso aí, né? Às vezes achou uma fratura ali e parou por ali. Às vezes o paciente tinha 2 ossos fraturados. Então, a fratura mais comumente perdida é a segunda. Então, sempre procure algum diagnóstico diferencial para o seu paciente. Para cada erro feito por não saber, há 10 erros feitos por não olhar. Então, sempre buscar diagnósticos alternativos e diferenciais. A curiosidade é o fundamento da boa história clínica. Se seu paciente tem 993 anos e não toma nenhum remédio, não estrague isso. Então, geralmente ele não precisa de mais remédio, se ele chegou nessa idade bem. Toda mulher em idade fértil está grávida até prova em contrário, outra máxima aí. Todo sintoma novo em idoso é efeito adverso de medicação que ele está em uso, até prova em contrário. Então, nunca faça polifarmácia no idoso antes de investigar bem se aquele sintoma novo já não é um efeito adverso de uma droga que ele já está em uso. Antes de iniciar uma droga e provocar uma polifarmácia que pode até piorar ainda mais, sempre considere a questão aí de averiguar se não é efeito colateral. Por mais óbvio que pareça o diagnóstico, sempre faça as 3 hipóteses. Essa aqui é a mais importante, aí, digamos assim, a maior máxima que acaba englobando muito do que a gente falou nas anteriores ali também, que é a questão da curiosidade médica mesmo. A gente pode montar scripts, fluxogramas também, em que a gente estabelece ali a queixa, o achado, que nos leva a concluir, juntamente com o sinal e sintoma, nos leva a concluir um diagnóstico sindrômico. Por sua vez, a gente pode chegar no diagnóstico clínico analisando esse diagnóstico sindrômico e, num último momento, chegar num diagnóstico específico. Então, a gente tem que ter esse script em mente aí. Exemplo: paciente com queimação na boca do estômago, é a queixa, o achado clínico. Sinal, sintoma, dispepsia. Diagnóstico sindrômico, síndrome dispéptica. Diagnóstico clínico, úlcera péptica. E o diagnóstico específico feito na endoscopia, úlcera antral benigna com H. pylori positiva. Outro exemplo: paciente com sensação de aperto no peito, sinal, sintoma, dor torácica. Diagnóstico sindrômico, síndrome coronariana aguda. Diagnóstico clínico, infarto de parede anterior. Diagnóstico específico, infarto causado por oclusão da artéria descendente anterior. Então é sempre importante ter em mente que a medicina vai requerer constante aperfeiçoamento e estudo. A experiência é sempre válida, então trocar ideia com colegas mais experientes,
é sempre interessante. Atividades com simulação, atividades de educação permanente são interessantes na sempre válida busca por aperfeiçoamento de novos conhecimentos, discussão de casos entre pares, os famosos peer review, grupo de pares, né? Pegar médicos ali de uma mesma especialidade, discutir casos do dia a dia, também vai possibilitar um aprimoramento. E para finalizar, alguns recados aí especiais e algumas reflexões que a gente tem que ter, né? Então precisamos estar sempre dispostos a adquirir novos conhecimentos, a refletir sobre a nossa prática, a buscar uma prática constante de aperfeiçoamento e estudo. Saber e ter em mente que a medicina é uma arte eterna da aquisição de conhecimentos e experiências que nunca podemos parar. Precisamos saber bem o que realmente tem relevância, não o que é muito prevalente, muito impactante. A gente tem que saber e dominar bem e compreender o indivíduo. Cada história que a gente está ali atendendo de um paciente é uma vida humana particular, que tem todo um contexto ali subjacente, familiar, socioeconômico, cultural, comunitário, subjacente a cada paciente que a gente atende. E seguir padrões do processo diagnóstico, scripts, roteiros, mapas mentais, para que a gente saia um pouco daquele raciocínio, às vezes ali indutivo, e faça o raciocínio analítico também. Saber balizar esses dois aí, equalizar esses dois processos de formação, né, daquele sistema dual de como nós médicos, de como os profissionais de saúde pensam. E agradeço e deixo aqui para finalizar essa frase, né? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.